Oi, pessoal, bom dia. Hoje a gente está com a doutora Cibele Randi Barbosa aqui na Suporte Interativa, é o primeiro programa do canal, e a gente vai conversar um pouco sobre a influência do RH, da LGPD no RH. A doutora Cibele, ela tem nos ajudado aí bastante, ela vai falar um pouco da experiência dela, e a gente achou super pertinente ter mais informações dela para passar para o pessoal da área de recursos humanos, o que, que a gente tem que se atentar, como que funciona, o que, que isso vai impactar para a gente. É isso, doutora Cibele? É isso mesmo, Simone. Tudo bem com você? Tudo bem? Quero agradecer o convite, que bom. Quero agradecer o convite da Suporte, né, para participar dessa entrevista aqui, desse bate-papo, na verdade, sobre LGPD, porque como você falou aí no início da sua fala, de fato, o RH é uma das áreas que vai ser mais impactada pela Lei Geral de Proteção de Dados, que já está em vigor, né? Antes de eu entrar especificamente no nosso assunto, só para eu me apresentar, né? Eu sou advogada aqui na comarca de Ribeirão Preto, né? Eu tenho escritório, sou também professor universitário e eu já tenho estudado o LGPD há pelo menos, né, 2 anos. Estou fazendo cursos na área e agora dando assessoria para quem precisa fazer, dar início, na verdade, ao processo de implementação, porque, de fato, a legislação ela trouxe muitas mudanças para as empresas, na verdade, para as pessoas naturais e físicas que fazem tratamento de dados pessoais. Então, muito embora nós tenhamos tido aí um período de vacância, né, de 2 anos para poder se adequar às exigências da legislação, muitas empresas ainda não fizeram isso, muitas pessoas naturais que lidam com o tratamento de dados pessoais não fizeram isso, e o nosso tempo está se esgotando, porque a partir de agosto desse ano, a parte que mais eu acho que impacta, que preocupa, né, quem faz tratamento de dados pessoais, que é a parte financeira, aplicação de multas, né, vai passar a entrar em vigor. Então, de fato, as empresas estão nessa corrida aí para poder buscar estar de acordo com as disposições legais. Bacana. Então, assim, eu já vou começar perguntando já para você, para a gente discutir aí, conversar, você falar o que você considera de sempre mais valioso, né, mais importante. Fala um pouco assim sobre como que surgiu, né, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, qual que é a influência internacional que ela tem, né, e por que que o governo brasileiro se preocupou hoje, assim, hoje não, né, porque está desde 2018, né, mas internacionalmente, assim, a gente vê, já faz muitos anos que os países se preocupam com isso, né? Uhum, perfeito. Simone, o que aconteceu foi o seguinte: a legislação mais importante internacional em vigência, né, sobre a questão da proteção dos dados pessoais é a GDPR, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que está vigente na Europa, né? Só que muitos países europeus, Alemanha, Reino Unido, já tinham uma preocupação sobre como lidar com a questão dos dados, da proteção dos dados pessoais, porque nós já vemos, já estamos nesse movimento, né, de saber que o dado pessoal ele é o novo petróleo, né, como menções aí do CEO, acho que da Mastercard, se me perdoe se eu não recordei o nome agora, mas a gente já está nesse movimento de saber que os dados pessoais eles são o novo petróleo, né? Então eles são uma fonte para exploração de inúmeras possibilidades a respeito de aplicação de marketing, para RH. Então, os dados pessoais, eles hoje são esse item muito valioso, né? Então, nós tivemos em 2016 a aprovação da GDPR lá na Europa, tá? Mas a discussão sobre proteção de dados pessoais, aqui no Brasil, ela já tem mais ou menos uns 10 anos, essa discussão com instituições que tratam da questão do dado pessoal, a parte jurídica, sociedade civil, o próprio poder público, né, a administração pública federal.
Então, em 2018, após uma série de discussões que envolveu, como eu disse, sociedade civil e outras instituições e as próprias esferas governamentais, foi proposto, alguns anos antes de 2018, acho que 2 ou 3 anos antes, o projeto da Lei Geral de Proteção de Dados, e finalmente, em agosto de 2018, nós tivemos a aprovação da LGPD nossa, tá? E um dos fatores que também motivou a aprovação da LGPD não foi somente a influência da GDPR europeia, mas foi também aqueles escândalos, né, sobre a utilização indevida, inadequada dos dados pessoais para fins considerados, se não ilícitos, não éticos, né? Como foi, por exemplo, o escândalo relacionado à coleta de dados por aplicativos via Facebook, e que os dados dos usuários foram coletados e acabaram sendo utilizados por uma empresa sediada no Reino Unido para influenciar as eleições norte-americanas. Então, eles faziam um perfilamento, né, com base nos dados das pessoas que tinham sido coletados no app, e aí eles faziam um encaminhamento de publicidade, propaganda direcionada especificamente sobre as eleições, e existem muitos livros e muitas análises que dão conta de que isso acabou influenciando de forma até mesmo negativa a cabeça dos eleitores, porque há muitos relatos e denúncias de que muitas fake news foram direcionadas especificamente para aqueles eleitores, né? Então, também considerando esse cenário, considerando que há vários anos nós temos também muitos incidentes já de vazamentos de dados, né, numa questão numérica assim, de milhares e milhares de dados de cidadãos brasileiros e também em outros países, então tudo isso ajudou a compor um cenário que culminou com o desenvolvimento do projeto e aprovação da LGPD em 2018. Lembrando que, aí ela, de acordo com a legislação, nós tínhamos que esperar mais 2 anos para que a LGPD entrasse em vigência, né? Isso aconteceu no ano passado, no entanto, em razão da influência de uma outra legislação, de uma medida provisória, do governo federal, que foi proposta em virtude da pandemia, o que aconteceu foi que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela entra em vigor, mas ela entra em vigor sem o mecanismo, sem dar legitimidade, validade para os artigos que tratam da questão das penalidades para quem não estiver de acordo com a LGPD. Esses mecanismos, esses artigos 50, 51, 52, eles vão entrar em vigor em agosto agora de 2021. Aí nós vamos ter o quadro completo mesmo de vigência da LGPD, tá? É algo assim muito detalhado, assim, pelo que me parece, né? Tem muitos pontos pequenos, assim, o que eu vejo dentro da área de recursos humanos tem várias atuações, né? Aí você me falando assim, me veio na cabeça assim a questão, por exemplo, de recrutamento e seleção, né? Muitos dados a gente pega assim, faça no site tal o seu currículo, cadastre, né? Então, assim, mas o que eu vejo hoje também, né, quando a gente entra, a pessoa não dá a opção de não aceitar, ela dá assim um aceito, não aceito, ou às vezes ela põe assim, só aceito, o item aceitar, ou aceito em partes, né? E assim, o que eu vi assim da lei é que, na verdade, tem que estar clicado como se a pessoa já não aceitasse, né? Para que ela mude o botão para que ela aceite parcialmente ou integralmente. Então, assim, estão dando um pouco de jeito aí nessas questões aí, né? Assim, partindo assim das nossas próprias experiências de acesso a sites, por exemplo, de compra, é muito comum que hoje o pedido de consentimento, né, a coleta do consentimento pelo controlador ou pelo operador dos dados, que são os agentes de tratamentos previstos pela legislação,
eu tenho percebido que, em muitos casos, ele não se dá conforme as orientações da LGPD. Porque a gente não pode esquecer que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela está baseada, Simone, num conjunto de princípios para garantir a privacidade e a proteção dos dados do titular do dado. Então, que é aquela pessoa física, né, aquela pessoa natural, pessoa física, que está fornecendo ou para uma outra pessoa natural ou para uma pessoa jurídica os dados para que ela faça algum tipo de tratamento. Então, a depender, lógico, do objeto da empresa, né, do tipo de produto ou serviço que aquela empresa vai prestar. Então, você vai ver, por exemplo, no caso do RH, o dado, o dado pessoal é um elemento super importante, porque você não tem como fazer, por exemplo, recrutamento e seleção sem coletar um conjunto mínimo de dados daquele indivíduo, pessoa física, né, para que você possa compor ali, né, o perfil, enquadrá-lo, né, nas exigências, nos critérios de perfil da empresa que está fazendo o recrutamento e a seleção e que contrata os serviços de uma assessoria empresarial, né? Então, assim, não tem como vocês trabalharem sem a existência do dado. Só que vocês não podem esquecer que o controlador ou operador de dados, ou a empresa que contratou a assessoria empresarial, ou como no caso da suporte, que é a empresa contratada que faz o processo de recrutamento e seleção, vocês são responsáveis pela qualidade do tratamento dos dados, seja no recrutamento e seleção, seja em qualquer outra etapa ou departamento da empresa, ou processo da empresa. Então, no recrutamento e seleção, no departamento pessoal, numa terceirização de folha de pagamento. Então, vocês é que têm que ser responsáveis pela qualidade da coleta. E aí, eu vou chegar na parte do currículo. Quando vocês estabelecem esses canais diretos de comunicação com as pessoas que se interessam por aquela vaga e desejam submeter um currículo para apreciação, né? Vocês é que têm que garantir para aquela pessoa, baseado nos princípios da LGPD, que são a transparência, a necessidade, a legitimidade, a finalidade, a adequação. Vocês é que têm que garantir que os dados que aquela pessoa disponibiliza para vocês serão tratados, serão coletados sempre em cumprimento estrito do que determina a LGPD. Então, quando uma pessoa encaminha, por exemplo, para você um currículo por meio do site, né? Então, ela faz o cadastro lá no site. É importante que vocês tenham lá um mecanismo de coleta do consentimento e que seja um mecanismo que mostre que aquela coleta de consentimento, ela é inequívoca, ela é livre, ela é esclarecida, ou seja, isso significa que o indivíduo que vai encaminhar o currículo para vocês, ele tem que estar ciente, né, da finalidade do uso daqueles dados. Então, olha, nós vamos coletar os seus dados que são, sei lá, nome, endereço, os dados para contato, né? Então, nome, nome, e-mail e telefone. Nós vamos coletar esses dados com o seu consentimento, então nós estamos pedindo aqui para você que você dê o seu consentimento e nós estamos declarando e garantindo para você que nós só vamos utilizar esses dados para a finalidade proposta neste processo aqui, que é a avaliação para aquela determinada vaga. Então, se vocês conseguirem, o importante é que a empresa ela observe todo esse processo, né, e ela consiga fazer essa adequação e garantir para o titular do dado, que vai ter o dado protegido, né, porque ele tem esse direito segundo a legislação, então vocês vão ter que garantir para ele que aquele dado que você coletou ali, ele vai ser o dado que vai ser usado só para aquela finalidade. Então, isso é o atendimento do princípio da finalidade, da adequação e da transparência. Né? Então, se eu quiser utilizar o currículo dele para outra vaga, ele vai ter que dar o consentimento disso. Vamos supor, ele não passou
naquela vaga. Olha, mas você pode deixar aqui, você tem interesse em utilizar para outras vagas e eu preciso Isso. discriminar o tipo de vaga ou não? Eu posso deixar em Olha, aberto? assim, a gente não pode esquecer que a gente está num processo de adequação, né? A lei Tá. assim, entrou em vigência e está todo mundo reformulando os seus próprios processos para poder ter transparência na forma como o dado é tratado e como você leva essa informação do tratamento de dado de forma clara, objetiva e inequívoca para o titular. Então, eu acredito que quando o que é importante é, por exemplo, no site, você deixar aberto lá para a pessoa que submeteu o currículo, que fique claro para ela que ela tem a opção, de repente, né, de encaminhar esse currículo ou somente para aquela vaga, e aí ela autoriza que você colete aqueles determinados dados que você só vai precisar para fazer o recrutamento e seleção. Então, por exemplo, se você vai fazer o recrutamento e seleção, não tem necessidade naquele momento de você solicitar dados, como, por exemplo, o nome do pai, o nome da mãe, né? Não sei, dado de nascimento, que eles são dados necessários, mas para uma outra etapa do processo. Se Por essa pessoa exemplo, for quando ele for selecionada. contratado. Exatamente. Então, ele é contratado e aí sim você vai precisar de outros dados para poder formalizar a admissão daquela pessoa Tá. para a vaga de emprego, né? Fazendo isso de forma terceirizada ou não. Então, o que eu acho interessante dê a opção para que ele autorize, né, para que ele consinta, ele dê o seu consentimento para a coleta de dados para aquele processo seletivo e, eventualmente, ele pode ter lá uma outra opção se ele autoriza também que aqueles dados possam ser utilizados para outras vagas que vierem a surgir. Que eu acredito que até pode ser a maioria das pessoas optem Não por isso, querer. né? Porque você não vai ficar submetendo um currículo, as pessoas submetem, né, para cada vaga, mas você já deixando o currículo arquivado na empresa, né, no banco de talentos daquela empresa, isso facilita muito, inclusive, para vocês, recrutadores, né, porque vocês já têm aquelas pessoas que estão mais ou menos com aquele perfil para determinadas vagas e vocês vão fazendo aí as conexões entre elas, né? Tem algum item assim na legislação que fala quanto tempo que a gente pode guardar esse currículo, qual o tempo de expurgo deles? Como que é isso? Olha, o que a legislação fala 5 anos, né? Tá. É lógico que a gente não pode esquecer que a gente está falando da hipótese do consentimento. O que eu quero deixar claro aqui, Simone, que eu acho importante. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem várias hipóteses, né, que te autorizam a coletar os dados. Então, assim, a Lei Geral de Proteção de Dados, diferentemente às vezes do que muita gente pensa, ela vai destruir o nosso modelo de negócio, a gente não vai poder mais lidar com os dados. Não, não é isso. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela não te proíbe de fazer tratamento de dados. E quando eu falo tratamento de dados, são todos os processos que envolvem dados pessoais. Então, desde o momento que você coleta até o expurgo, até uma classificação, até uma transmissão, até uma anonimização, todos esses são tipos de tratamentos de dados. Então, a lei ela vai dizer assim para vocês, olha, vocês têm que se enquadrar em alguma hipótese legal aqui para tratar os dados. Consentimento é uma das hipóteses. Aí nós temos outras hipóteses, que são a hipótese da execução de contrato, do cumprimento de obrigação legal. Então, em muitos casos, você vai coletar dados que a própria legislação ou um contrato te obriga a coletar e reter esses dados por um determinado período. Então, a gente vai pensar aí nos dados de natureza trabalhista, fiscal, previdenciária. Agora, quando você tem um currículo que foi encaminhado por um indivíduo para concorrer a determinada vaga de trabalho, e vamos pensar que ele só autorizou o encaminhamento, a utilização dos dados, o tratamento dos dados para aquela vaga. Ele nem te deu autorização para o banco de talentos, então ele deu só para aquela vaga. O ideal é que você
tendo feito o processo de recrutamento e seleção, você já descarte aquele dado. Por quê? Quanto mais dados, a gente tem que pensar da seguinte forma, quanto mais dado a empresa coleta, a empresa trata, armazena, mais responsabilidade sobre esses dados você tem. Então, se são dados que, de fato, você não vai utilizar para outra finalidade, que não aquela determinada inicialmente, consentida pelo titular dos dados, descarte esses dados. Agora, se ele autorizou, você pode reter pelo prazo de 5 anos ou você vai utilizar, no caso de, como a gente falou, como eu falei agora, de dados de natureza previdenciária, trabalhista, fiscal, você vai utilizar o prazo que a legislação exige de você. Então, para dar entrada num processo trabalhista, você tem que ficar por mais tempo. Questões fiscais, você tem que ter os documentos retidos, os dados retidos por muito tempo. Então, aí você vai obedecer à legislação, mas nesse caso você vai estar adequada conforme a hipótese da LGPD. Então, tá tranquilo. Entendi. Você nem precisa, nesses casos, do consentimento da pessoa para tratar o dado, do titular para tratar o dado. E, assim, numa outra atuação também dentro da área de RH, né, é a partir, por exemplo, da folha de pagamento, né? Que a gente, no caso, a gente tem um contato não com a pessoa física, mas com a pessoa jurídica, e a pessoa jurídica tem um contato com a pessoa física, né? A gente, na verdade, faz uma utilização dos dados para fazer o trabalho, né? Para prestar o serviço. Como que isso funciona? Qual é a atenção, né? Porque então eu entendo que a empresa tem a responsabilidade dela, a empresa cliente, né? No caso da consultoria, enfim, e a consultoria, por sua parte, tem a sua responsabilidade em guardar bem os dados, que eles não sejam extraviados, né? Exato. Mas, assim, às vezes a empresa pode pegar alguma informação que não precise. Como que é essa atuação, né? Como que funciona isso? O ideal, assim, antes de falar dos agentes de tratamento, o ideal é que, a partir de agora, com a vigência da LGPD, as empresas comecem a desenvolver também boas práticas de governança e uma cultura de tratamento de dados, Simone, em cadeia. Então, por exemplo, vocês da Suporte prestam assessoria empresarial e entre a cartela de serviços que vocês disponibilizam está a terceirização da folha de pagamento. Lógico que vocês enquanto terceirizada, vocês têm que vocês assumem a responsabilidade por tratamento dos dados que são encaminhados por outra empresa, né? Mas vocês também precisam se atentar ao fato de que essa empresa também precisa estar adequada à LGPD. Agora, com relação às responsabilidades, a gente tem que olhar para o que a legislação fala. Então, a legislação ela vai prever 2 agentes de tratamento, que são o controlador de dados e o operador de dados. No caso, o operador de dados, vou começar pelo controlador, desculpa, vou inverter a ordem aqui. O controlador de dados é aquele que toma a decisão sobre os dados, tá? Então, como os dados serão tratados, a decisão é do controlador. O operador é aquele que trata o dado, por sua vez, mas em nome do controlador. Então, quando você terceiriza uma folha de pagamento, na minha leitura, vocês estão atuando como operadores de dados, tá? Então, vocês seguirão as ordens, as determinações do controlador de dados sobre a forma como vocês vão tratar os dados que foram coletados para gerar a folha de pagamento, já que é um serviço terceirizado. Na legislação, controlador e operador, eles têm responsabilidades, né, principalmente na esfera civil, se eles, em virtude de um tratamento inadequado de dados, vierem a causar algum dano patrimonial, moral, material para o titular de dados, então ele tem responsabilidade. Só que
essa responsabilidade, ela vai, digamos assim, variar para menos ou para mais, dependendo da posição que você ocupa nesse processo, né? Então, se você está na posição de controlador, e se você está na posição de operador, as responsabilidades são distintas, mas tudo vai depender da forma como se desenvolve um processo judicial. Então, você tem que apresentar as provas de que você lançou mão de todos os recursos técnicos disponíveis e razoáveis para tratar aqueles determinados dados, que você lançou mão dos recursos de segurança, de boas práticas, que você está adequado à LGPD, porque tudo isso vai indicar que você está cumprindo a legislação e que, se às vezes aconteceu um incidente de vazamento de dados, você estava de boa fé, porque você estava adequado. Então, isso pode ajudar a diminuir, né, a imposição de uma penalidade, de uma indenização. Então, a gente tem que fazer essa observação aí, conforme a legislação. Qual que é, assim, a penalidade pior, assim, que pode acontecer tanto para o operador como para o captador aí da informação, né? É outro nome que você falou. Para o operador. Operador e controlador. Controlador, isso. Isso. Ó, em linhas gerais, na legislação, nós temos as responsabilidades civis e as responsabilidades administrativas. Tá. Administrativamente, são os artigos lá 50, 51 e 52 que eu tinha dito, né? Agora eu não sei 51, se são 50, 51, 52 ou 51, 52, 53. Por favor, me perdoem o equívoco, mas são esses artigos da LGPD que estabelecem que, do ponto de vista administrativo, a empresa, né, ou pessoa natural que trata dados pessoais, ela pode ser penalizada com uma multa de 20% do valor do faturamento, 2% do valor do faturamento, 2% do valor do faturamento, até 50 milhões de reais. Só que essa penalidade administrativa, ela não está em vigência, ela está em suspenso até agosto de 2021. Aí você pode até me perguntar, Sibeli, mas é agosto de 2021? Até o momento, acreditamos que sim. Então, em agosto de 2021, as penalidades administrativas para aqueles que não estiverem adequados à LGPD, elas vão começar a ser aplicadas, tá? Pode haver uma modificação? Pode haver uma modificação, nós não sabemos ainda, porque, por exemplo, essa suspensão da vacância com relação a penalidade administrativa se deu em virtude da pandemia, né? Então, nós não sabemos como estará o cenário social, econômico do Brasil em agosto de 2021, que, de repente, né, leve à necessidade de uma outra alteração legislativa. Então, a princípio, vamos contar com o prazo de agosto de 2021. Agora, do ponto de vista jurídico, né, aí na esfera civil, as punições, né, multas já podem ser aplicadas, Simone. Então, assim, nós já tivemos caso do PROCON, que entrou com processo para multar empresas administrativamente não, entrou com ação, e aí o juiz deu a multa dentro do processo, tá? E isso tem acontecido porque os incidentes de vazamentos de dados, eles não pararam. Há poucos meses atrás, eu acho que coisa de... Poucos meses não, né? Acho que 2 meses, 3 meses atrás, poucos meses, isso mesmo. Nós tivemos aquele incidente do mega vazamento de dados aqui no Brasil, né? Que vazaram dados de milhões de pessoas. Inclusive, eles conseguiram prender o hacker, eu acho que era um rapaz na Paraíba, salvo engano. Eles já conseguiram prender o rapaz que foi responsável pelo vazamento. Então, assim, ele vazou os dados, foi uma invasão de hacker. Só que a empresa, né, invadida, ela tem que ter as precauções, ela tem que ter todo aquele aparato de cibersegurança para evitar que esses dados sejam vazados.
Nós sabemos que também é difícil, porque hoje, se por um lado as tecnologias de segurança são muito grandes, as tecnologias também para poder burlar esses sistemas de segurança também existem, estão presentes e são dominadas por esses indivíduos, mas o que acontece é que aí o Ministério Público, o PROCON, pode dar entrada, por exemplo, numa ação civil pública e o juiz determina o pagamento de multa. Então, na esfera judicial, isso já está acontecendo, tá? Isso já está acontecendo. Então, não é porque você não vai ser multada, a multa na esfera administrativa está suspensa, não é porque isso aconteceu que na esfera judicial, num processo civil, isso não vai acontecer, tá? Não existe essa garantia, tá? Então, está acontecendo. E vai existir algum órgão, você citou o PROCON, né? Hoje que a pessoa, o civil mesmo, pode ir lá e buscar o seu direito, né? Tentar alguma ajuda. Existe algum órgão específico da LGPD para os civis poderem acessar e buscar os seus direitos, se houve algum vazamento de dado deles? Existe. Está previsto na LGPD a Agência Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD, que é responsável pela fiscalização, né, da aplicação da LGPD, e a ANPD, ela também vai estabelecer normas de orientação para a implementação da LGPD e outras diretrizes. O que acontece é que a ANPD, ela já está formada, ela já foi constituída, ela é uma agência que ela é da Administração Pública Federal, ligada à Presidência da República. No entanto, ela está com as atividades de fiscalização suspensas por conta da legislação que prorrogou até agosto agora de 2021, mas a ANPD, ela está trabalhando. Então, ela já lançou, por exemplo, uma agenda regulatória nesse primeiro semestre de 2021 e segundo de 2021, primeiro semestre de 2022, segundo semestre de 2022, ela já tem uma série de medidas, de ações que ela já vai começar a implementar, como, por exemplo, a questão da LGPD aplicável às pequenas e microempresas, né? Esses parâmetros, por exemplo, de aplicação da multa, a gente precisa de orientação da ANPD e a gente também precisa do decreto regulamentador da própria LGPD, né? Mas a ANPD dando as suas diretrizes e orientações já facilita, porque, por exemplo, é um absurdo a gente ter que pensar, por exemplo, uma multa de 50 milhões, qual que é o parâmetro para aplicação de uma multa de 50 milhões? Né? Uma pequena empresa que nem tem nem atinge o valor, né? O valor do seu patrimônio de 50 milhões, ela vai receber uma multa de 50 milhões? Vai depender também do tipo de dado que ela trata, da quantidade, do volume, da velocidade, das medidas de segurança que ela adota ou deixou de adotar. Então, a ANPD tem que estabelecer esses parâmetros para que também as empresas e pessoas naturais que tratam dados pessoais, elas possam saber exatamente o terreno em que elas estão pisando e isso vai ser, eu acredito, né, isso vai orientar e facilitar o próprio processo de implementação da LGPD na empresa, tá? Então, sim, nós estamos ainda naquele momento de acompanhamento de como que a LGPD está sendo implementada e os impactos que ela está causando, né? Eu queria assim que você deixasse o que você colocaria assim de mais importante para as empresas da área de recursos humanos terem atenção, né? Para as empresas também de qualquer setor, né? Para o que elas precisam focar nessa área em específico, né? De RH. Tá. Qual é a atenção maior com relação à LGPD? Como a gente disse no início da conversa, Simone, o RH é uma das empresas que se consideram que vai ser mais impactada assim, pela LGPD, né? Porque vocês trabalham, vamos dizer assim, com dado bruto, né? E vocês trabalham também, muitas vezes, com os dados sensíveis, porque na legislação a gente tem essa distinção do dado pessoal e do dado pessoal sensível. Então, o dado pessoal é aquele dado que se refere a uma pessoa e que a identifica ou a torna identificável.
O dado pessoal sensível é aquele dado que pode gerar discriminação. Então, hoje, o RH ele tem que estar muito atento, né? Eu vou reforçar a palavra qualidade, a qualidade do tratamento dos dados que ele realiza. Então, você vai fazer um processo de recrutamento e seleção, então, assim, estabelecer muito bem a comunicação com o titular dos dados, para que o titular dos dados ele possa dar o consentimento, no caso do consentimento, para o tratamento dos dados, para o processo de recrutamento, ou quando já passar por uma fase de admissão também, tomar cuidado até com os processos, com os procedimentos, né, de dentro da empresa, como, por exemplo, coisas que muitas vezes a gente não se atenta, mas vai precisar a partir de agora, controle de ponto, né? Hoje as empresas podem fazer controle de ponto ou biométrico, ou até mesmo, né, facial, pelo reconhecimento facial. Então, assim, desde que tudo isso tem que ser objeto de uma atenção, por quê? Não é proibido, mas você precisa mostrar para a Agência Nacional de Proteção de Dados que você se cercou de todos os elementos, todos os fundamentos legais para ter coletado e tratado aquele dado da forma como prevê a legislação. Então, eu acho que isso é um ponto interessante. Recrutamento e seleção, eu acho que é um grande gargalo. Talvez as empresas que hoje fazem perguntas muito desnecessárias no processo de recrutamento e seleção, então, às vezes, perguntas sobre questão religiosa, sobre convicção política, sobre filiação a sindicato. Então, fazer passar um pente fino no tipo de questionamento que se faz, entrevista que se faz com aquele titular dos dados, para ter certeza se aquele dado ele é essencial para o recrutamento e seleção ou se ele é um dado dispensável. Porque se ele for um dado dispensável e ele por um lado, for categorizado como dado sensível e puder gerar algum tipo de discriminação e o titular do dado desconfiar disso, isso pode gerar, eu acho que um problema muito grande para a empresa de RH, tá? Porque o tratamento do dado, se é um outro princípio, ele tem que ser transparente, ele também não pode gerar discriminação. Então, esse eu acho que é um gargalo, e vocês mesmos com relação às próprias rotinas internas da empresa, né? Então, você vai fazer, por exemplo, lá o departamento pessoal, fazer adequação dos contratos, dos próprios funcionários das empresas para quem vocês prestam os serviços, terceirizam os serviços, e os próprios funcionários da assessoria empresarial, fazer a adequação dos contratos, fazer uma verificação de que dados, de repente, estão armazenados tanto em arquivo digital como em arquivo físico, e que não são mais necessários, que precisam ser descartados. Então, a gente precisa ter uma política, tanto externa quanto interna, de tratamento de dados, mas que demonstre que a empresa ela atende os princípios da legislação de transparência, de boa-fé, de legitimidade, de necessidade, de finalidade, de adequação. Isso é muito importante. E respeitar os direitos dos titulares, tá? E, enfim... e não adianta reclamar, né, Simone? Porque às vezes a gente vê as pessoas falando assim, mas isso não vai pegar, não vai dar certo. Já está pegando, né? Já está pegando, e eu costumo fazer essa comparação com o Código de Defesa do Consumidor da década de 90. As pessoas não acreditavam que ia pegar, e hoje é uma legislação essencial, que as pessoas conhecem, assim, minimamente, nas empresas, né? Nas lojas, você vai, tem o Código de Defesa do Consumidor lá para consulta. Então, a LGPD, ela está seguindo essa tendência. Então, eu acho que quem aceitar isso e buscar se adequar, tá? Contornando as dificuldades, porque a gente sabe que é uma questão, não é só de adequação legal, mas é uma questão de quebra de cultura também. A gente precisa modificar a forma como a gente lida com o dado, mas eu acho que quem aceitar isso vai ter um diferencial competitivo, tá? Certeza. Muito obrigada, foi muito bom. Eu acho que elucidou bastante, esclareceu, né? Mais um conteúdo para o pessoal se colocar, né? E também rever aí, vai ficar no nosso canal. Foram pontos muito importantes que você colocou para a nossa área, eu agradeço imensamente.
é a primeira entrevistada aí do nosso conteúdo, toda primeira quarta-feira do mês. Obrigada, Estou viu, super doutora honrada, Cibele? Simone. Eu é que agradeço de novo a participação. Eu espero que esse conteúdo ele possa ser de muita utilidade para todos os inscritos lá no canal, né? Tanto os clientes de vocês quanto as pessoas que vão passar por um processo de recrutamento e seleção, que é muito importante a gente ter essa consciência sobre a importância da proteção dos dados pessoais, tá? Com certeza. E E assim vocês a estão gente no vai caminho se certo. e assim a gente vai se profissionalizando cada vez mais, né? Exatamente, prestando um serviço de excelência como sempre. Com certeza. Muito obrigada. Obrigada a Obrigada você, por tudo aí, Simone, a obrigada a gente. todos os ouvintes. Obrigada. Espero que todos tenham gostado. Podem deixar os comentários também. Se tiver alguma dúvida, eu te passo para a gente responder lá. Perfeito. Vou Tá ficar no bom? aguardo. Tchau, tchau, Obrigada. gente. Muito Um beijo. obrigada. Tchau. Beijo. Tchau.